Então, pessoal, boa noite para quem está nos assistindo agora ao vivo no Instagram Domínio Áudio. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai estar assistindo nossa gravação, que vai ficar tanto no Instagram quanto no YouTube. E eu fico muito feliz, né, de estar em mais uma live aqui, a última live da sequência de lives da produção musical passo a passo, onde a ideia foi pegar vários tópicos da produção musical e ter uma pessoa de referência para a gente estar trocando uma ideia sobre esses temas, né? Então, o primeiro tema da nossa live foi arranjo, né, com o nosso querido Parro Melo. A segunda live, que foi semana passada, com o querido Adriano Leão, falando sobre gravação. E agora estamos com o querido Júnior Evangelista. E é um prazer e uma honra. Muito obrigado, Júnior, por ter aceitado esse convite, né? E eu queria passar a palavra para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho do que você faz, de onde você veio, que eu já vou dar um spoiler que Araripina é terra boa. Arapiraca, você errou. Opa, perdão, meu irmão, perdão. Arapiraca. 600 quilômetros. Mas mande aí, meu irmão, pode se apresentar. Boa noite, turma. Sou Júnior Evangelista, trabalho com tudo que se chamar de áudio, eu faço. Assim. E isso é uma condição que a gente acaba sendo imposto, né? É aquela coisa, a gente tem que fazer tudo que paga boleto. Então, a gente, ao longo da carreira, vai acumulando funções, né? Comecei como músico, depois do teclado fui para a mesa de som, porque não tinha outro jeito. E da mesa de som fiquei acumulando ali aquela função e depois passei para estúdio, no estúdio tocando, fazendo arranjo, produzindo, editando, mixando, masterizando. E aí, muito tempo, sei lá, acho que já tem uns mais de 20 anos que eu estou no ramo. E a gente vai acumulando experiência, melhorando aqui e ali, né, dando a cabeçada, aprendendo. E no Brasil é mais ou menos assim que funciona, né? Todo mundo acaba que trilha um caminho parecido, claro. Tem em grandes centros, é diferente, o acesso a curso, uma formação mais acadêmica é possível. No interior e no Nordeste, longe dos grandes centros, isso acaba sendo um pouco diferente e o caminho da turma é parecido com esse. E estamos aí na luta. Pô, que massa, meu irmão. E até para quem não sabe, porque tem algumas pessoas que me conhecem, né? Até para aquelas que não me conhecem, meu nome é Renato Barros, né? Tem o canal Domínio Áudio, que minha proposta é ajudar pessoas que não necessariamente sejam técnicas, mas músicos, produtores iniciantes, consigam gravar em casa, começar suas produções em casa. E o Júnior é um dos proprietários do Estúdio Carranca, que foi o primeiro local onde, propriamente dito, eu tive a oportunidade de trabalhar, né? Entrei como assistente lá nas gravações e até cheguei a fazer algumas gravações também. E foi um espaço que foi muito bom para mim. Eu aprendi muito e até hoje aprendo com o Júnior, com o Caborges, com o querido Gera, e a gente está nessa conexão. Mas, parando um pouquinho com a rasgação de seda, e a gente indo para a parte do tema, a gente, como eu tinha falado, a primeira parte foi a parte do arranjo, indo para depois o processo de gravação, e a sequência natural do caminho da produção musical é a finalização, onde ela passa pelo processo de mixagem e masterização. E muita gente que está começando no áudio, ou os próprios músicos, já ouviram falar nessas palavras, mixagem, masterização, mix, master, mas às vezes se tem um pouquinho de confusão do que realmente
significa essas palavras dentro da produção musical. Aí eu te pergunto, Júnior, no teu olhar, na tua visão, o que seria, propriamente dito, a mixagem e a masterização no processo de produção musical? Vamos lá. Para quem está assistindo, não se culpem por não saber essa diferença, mesmo depois de ouvir essa conversa, porque até profissionais que estão muito tempo no ramo confundem. Nem sempre assim, a confusão é tão clara, mas tipo assim, às vezes vocês vão entender mais logo para frente, mas às vezes a pessoa chega na masterização querendo mudar uma coisa que só seria possível mudar na mixagem. Então, assim, essa confusão é uma confusão tranquila. Vocês têm direito de assumi-la, certo? Então, a mixagem, quando o engenheiro de mixagem recebe um projeto, assim, tudo está precisando ir para o lugar certo. Então, eu tenho cada instrumento separado, certo? Eu tenho um canal da bateria. A bateria tem várias peças. Eu tenho um canal do bumbo, um canal da caixa. O canal da caixa tem também a esteira, né? São 2 microfones, um em cima e um embaixo. Em cima e embaixo. Isso. Um no hi-hat, um em cada tom-tom e geralmente 2 em cima, né? Que capta o som inteiro da bateria. Quando se diz overall, a tradução é em cima de tudo. Então, a gente recebe isso, aí recebe o contrabaixo, a guitarra, o teclado, vários detalhezinhos. Então, isso fica tudo meio que confuso ali, né? Você tem toda aquela informação musical e o engenheiro de mixagem tem essa missão de colocar tudo no seu devido lugar para que a música soe com punch, certo? Com peso, e ao mesmo tempo tudo tem que ficar claro e esses elementos têm que assumir sua função musical da melhor forma possível na música. Sim. Isso não é fácil, certo? Não é fácil de fazer. Porém, qualquer um pode aprender, qualquer um que é músico pode aprender. O grande obstáculo para aprender é o tempo. Isso, claro, tem uns gênios, né, que pega o negócio, não sabe nem o que está fazendo, mas vai ali e faz uma mixagem incrível. Tem essas pessoas, claro. E eu tenho a teoria de que é uma questão muito mais musical do que técnica. O cara que tem boas referências musicais e bom gosto, ele vai conseguir mixar muito mais facilmente. Sim. Certo? Então, para conseguir esse resultado da música, como vocês ouvem no rádio, no Spotify, eu vou utilizar várias ferramentas. Equalização, compressão, vou ter que utilizar os efeitos para trabalhar os planos de cada instrumento. Então, para ter o domínio de todas essas ferramentas, leva bastante tempo. Às vezes acontecia comigo, eu via alguém explicando sobre uma ferramenta, por exemplo, compressor. Eu via uma explicação do compressor, eu ia para casa achando que eu ia, pronto, já tinha aprendido, e o negócio ia funcionar, mas não é assim. É muito tempo, muito teste, e assim, pelo menos comigo foi, com muita gente que eu conheço é dessa forma, certo? Então, o processo de mixagem consiste nisso, em você pegar tudo e sair colocando em cada lugar, equalizando. Às vezes você pega uma música como um pagode, por exemplo. Tem vários elementos graves. Tem o bumbo da bateria, o surdo, o rebolo, o contrabaixo. Para você dar definição a esses elementos que trabalham na mesma região de frequência, não é uma tarefa fácil. Então, acontece isso com vários outros estilos. Forró, aí quando você... Deixa eu dar outro exemplo aqui. No forró mesmo, a zabumba, junto com o bumbo, junto com o baixo, né? Ainda às vezes tem outros elementos percussivos. No nosso rock pernambucano, a gente tem muita influência do mangue beat, então são elementos como alfaia. Cara, que entram... Bumbo com alfaia é um terror. É um terror, bicho. Tem um plugin não sei se está dentro do escopo aqui da conversa, mas vai ser rápido. Tem um plugin. Não, vamos lá. Tem um plugin da Sound Radix que chama PI.
Esse plugin você abre, se você tiver um grupo de alfaias e uma batera tocando, você abre eles, cara, ele deixa todo mundo em fase. É mágico o negócio, certo? É um pouco caro, mas dependendo do trabalho que você for Mas vale a fazer, pena. vale a pena. Vale a pena porque vai lhe poupar horas de trabalho. Então, assim, e tem várias outras coisas difíceis na mixagem que a gente encontra e que tem que resolver. Que, por exemplo, uma é mixar para a faixa soar alto. Eu acho que isso é mais uma função da mixagem do que da masterização. Né? A turma, às vezes, vai masterizar num cara gringo porque o cara masterizou banda de rock fulana de tal, que soa muito alto, mas eu acho que isso é mais uma função da mixagem do que da masterização. Certo? Eu não sei se eu fui claro, mas talvez eu consiga até ser mais claro, mas vamos vendo aí o tempo Não, que a gente tem e vamos gerenciando mas tá isso. legal. Você, Júnior, falou muito sobre o processo da Mix, né? Até antes de passar para o próximo tópico, você, quando falou de compressor, é uma coisa realmente interessante, porque eu no início eu estava muito preocupado com threshold, com decorar os parâmetros, o que cada coisa faz, mas eu mal conseguia escutar quando um compressor estava atuando ou não. Então precisou passar um tempo eu escutando, eu testando, em som ao vivo, em casa também, a partir do momento para eu começar a identificar, eita, esse som está comprimido, esse som não está comprimido, e aí eu ter a noção do que eu quero fazer. E até que hoje chega num ponto de eu penso no som que eu quero chegar, vou lá e sei o caminho para eu conseguir aquele som que eu queria, que estava dentro da minha cabeça, que já existia dentro da minha cabeça. Mas para isso acontecer, foi um caminho. E é do tipo daquelas coisas que você tenta, não consegue, não consegue. Do nada, parece que dá um plim Então, e você passa a notar aquilo dali. então, eu acho que se trata muito mais de treinar o ouvido do que saber mexer na ferramenta. Porque você vê Sim. ali 3 botões, sei lá, 4 botões, e Às aí vezes até dependendo do compressor 2. exatamente. E aí você aprender a mexer naquilo, aprender a teoria, é uma coisa fácil. Só Sim, que esse treinamento do ouvido leva tempo. E às vezes você sim, acha que sim. sabe, você ainda não sabe, infelizmente. Não é isso? E aí você vai, e aí entra naquela, né? De dar cabeçada, ficar ruim e volta. Normal, faz parte do processo. Mas aí, a gente continuando no assunto, você falou muito sobre o processo de mix. Então, onde você vai colocar os volumes de cada instrumento, dessa forma, o que vai estar mais presente na mixagem, um pouquinho mais enterrado, você falou sobre os efeitos. Agora, e o processo de masterização? Como é que ele seria? Pronto. Quando eu recebo um disco para masterizar, eu recebo várias faixas, certo? Soltas. Acontece de essas faixas serem mixadas por engenheiros diferentes, acontece delas serem gravadas em épocas diferentes, em estúdios diferentes. E acontece também de você pegar um disco todo produzido por uma pessoa só, gravada todo no estúdio, toda de uma vez, o cara vai lá, pô, grava tudo, mixado tudo de uma vez, assim, tudo num período curto de tempo, por um engenheiro. Então, a função é pegar todas essas faixas e fazer soar como uma obra, certo? Então, eu vou ter uma faixa que é um violão e voz, e logo depois dela vai entrar uma faixa com voz, um naipe de metais, um baixo, violão, bandolim, moringa. Então, o engenheiro de masterização vai ter essa responsabilidade de fazer soar musical, certo? De você fazer as faixas. Eu não gosto nem de falar soarem parecidas, porque isso Sim. não existe. Mas você tem que fazer o negócio soar musical, soar como uma obra, ou seja, se uma música é um violão e voz,
eu não vou forçar para ter o mesmo volume de uma música que tem uma bateria, um trio de metais. Não. É como se fosse você assistindo um show. Se você está lá Sim. no teatro, não sei se o barulho incomodou aqui, mas tá tudo Não, bem. tá tranquilo, já foi. Se você vai num teatro e tem um grupo tocando, vai ter um momento do show que vai ser mais baixinho, que vai ser mais gostoso. Então, não tem nenhuma especificação técnica que mande como isso vai ficar, que nível de volume. Isso é uma coisa do engenheiro de mixagem, do conceito, desculpa, de masterização, Sim. do conceito que ele vai ter sobre o trabalho, do olhar conceitual que ele vai ter sobre o trabalho. E aí entra a mesma coisa, né? A experiência, as ferramentas que ele tem, o gosto musical, a conversa que ele teve com o cliente. As ferramentas que a gente usa para fazer uma masterização são parecidas, porém a faixa está mixada. Eu não tenho mais acesso ao canal do bumbo separado, não tenho mais acesso ao canal do baixo, não tenho mais acesso ao canal da voz. É uma faixa só, completa. E aí, com as minhas ferramentas, eu vou fazer tudo que eu puder para esse trabalho, para essas faixas soarem parecidas. Nem sempre é possível, pelos motivos que eu comecei falando aqui, que você pega gravações completamente diferentes, às vezes. E aí a gente faz o que pode. É muito bom quando a gente pega um trabalho bem mixado para ser um álbum, sabe? E assim, facilita o nosso trabalho. E o resultado, aí a gente pode ir muito além, né? Pode ter um trabalho realmente excelente. Quando você pega, por exemplo, uma coletânea para fazer, é um trabalho muito, muito difícil, que você já entra meio que sabendo que não vai ser uma coisa muito satisfatória, no final, né? Você Sim. vai Tem até um por... limite, né? Até onde é Exatamente. possível tecnicamente chegar. Exatamente. Às vezes, para o ouvinte, não vai ter uma diferença, assim. O cara vai ouvir, vai entrar lá no rádio dele. E, assim, tem isso também, né? A gente tem que considerar que o importante é a música, sempre, né? Nenhuma norma técnica ou exigência técnica pode ser mais importante que a música. O cara que é fã do Legião Urbana e pega uma coletânea para ouvir, ele não está nem aí. Se vai ter uma música que soa mais aguda, outra que o baixo está muito alto. Então, a gente faz o que pode sempre para melhorar o trabalho, mas nem sempre é possível, né? E assim, acontece 95% das vezes, eu diria, de você masterizar uma música e o cliente dizer, ó, eu quero mais volume. Esse problema do volume ainda existe, Da certo? guerra dos volumes. Exatamente, exatamente. Mas isso eu acho que consegue ser muito mais bem resolvido na mixagem do que na masterização. Pô, que massa, Júnior. Você falando, vem várias ideias de perguntas que eu acho que seria muito legal para a nossa audiência. A primeira que eu queria lhe fazer é o seguinte: você citou agora, brilhantemente, a parte da guerra de volumes. Porém, as plataformas de streaming estão dando uma baixada nisso daí. Então, o YouTube está trabalhando com menos 14 dB. Tem o Spotify também, que eu não tenho de cabeça o número, mas é algo, se eu não me engano, é menos 15 dB. Então, querendo ou não, por mais que você comprima, metalimita e fique aquilo muito alto, a própria plataforma vai dando uma diminuída, e aí você às vezes vai querer, como é que eu posso dizer, jogar fora a dinâmica da música, trocar a dinâmica da música pelo volume, mas esse volume pela própria plataforma vai descer. Como é que hoje você está vendo essa questão da realidade que era até pouco tempo atrás, né? Antes das plataformas de streaming e agora com as plataformas de streaming. Você tá. Até o Luanzinho acabou de mandar Spotify menos 14 dB. Valeu, Luanzinho. Então, como é que você está sentindo essa diferença? Você acha que mudou alguma coisa? Como é que está essa guerra de volume hoje em dia? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, na minha opinião.
Com essa coisa da guerra de volume, que durou tanto tempo, que eu acho que ainda dura, mas hoje a gente já tem essa coisa de ter uma padronização pelas plataformas, é que as pessoas foram se acostumando com o timbre da música muito, muito comprimida. E quando você faz sem tanta compressão, as pessoas estranham. Vê que coisa engraçada, né? É interessante. É assim que o negócio vai mudando. Então, era muito bom quando você tinha, por exemplo, disco de Lulu Santos. Se você for reparar, principalmente os mais antigos, eu acho que todos, até hoje, ele mantém essa coisa. Os discos dele têm muita dinâmica, assim, ele preserva, o negócio fica soando muito bem. E aí você toca, as pessoas querem ouvir aquele som comprimido, distorcendo, passou a fazer parte da estética da maioria dos estilos musicais. Por exemplo, forró, sertanejo, se não tiver comprimido daquele jeito, não importa, o cara, dinâmica é uma palavra que nem faz parte do vocabulário de muita gente que trabalha com isso. Tem que estar daquele jeito. As músicas populares, né? Vamos dizer. Porque se você for para o nosso brega também, funk, como você disse. É de um jeito que no funk, no forró, a caixa da bateria, seja programada ou acústica, ela distorce. Ela distorce por causa da compressão final, na masterização. E as pessoas querem aquele som distorcendo, acostumou. Então, sim, a guerra de volume não acabou. Ela está com outra cara agora, mas está aí, do mesmo jeito. Então, assim, não adianta a plataforma nivelar. Eu participei de uma palestra até de Carlos Freitas na AES há um ano atrás, eu acho, 2 anos atrás, que o tema foi justamente esse, e ele levou lá, apresentou todos os padrões de volume de cada plataforma e mostrando que não adiantava, que soava pior na plataforma, mas o cliente queria daquele jeito, porque era o som que ele achava que tinha que ter. Então, assim, a guerra de volume foi assumida, assim, pela turma. Total. E até uma coisa interessante é que eu acho que a maioria das pessoas que não são da área da música nunca escutaram como soa uma bateria. Né? Porque a referência que foi criada no imaginário, no subconsciente, é uma bateria que não existe acusticamente. Exatamente. É um som inventado, né? Inventado ao longo do tempo, vai mudando e tal. Vamos dizer, a cada metade de década parece que esse som fica com a cara nova, sei lá. Então, tem uma coisa também, Renato, hoje em dia, que são os aparelhos de som, né? Ouve som no carro, muito pouca gente da idade, sei lá, da idade da minha filha. Eu tenho uma filha que tem 20 anos, então eu acho que, não ela, mas a maioria dos amigos dela nunca pararam na frente de um par de caixas boas, de um sistema de som decente, para ouvir música numa fonte boa, numa mídia boa, vamos dizer, um CD. Sim. A maioria das pessoas nunca parou para pegar um CD original, né, com som confiável, um negócio que não tenha sido copiado, dar um play num par de caixa, ficar ali com atenção ouvindo aquele som. Então, sei lá, eu acho que dessa geração, 90% das pessoas não pararam para ouvir isso. Coisa que a gente tinha em casa, né? Eu tinha em casa. Sim. Um som bom, um som para tocar um vinil e ouvir música. Então, aí é que entra essa questão. Como é que essa turma vai julgar o que é uma música com dinâmica? Tu ouve no Spotify um negócio que já foi masterizado, convertido, amassado, mudou o volume, então... E muitas vezes está escutando em um local que ele não foi criado para isso, que é o celular. Hoje em dia, a maioria das pessoas assistem vídeos no celular, escutam música no celular, e quando vão escutar música com fone de ouvido, na maioria das vezes são fones de ouvido que não foram criados para escutar música. É um fone de ouvido
que foi criado para conversação, é o fone de ouvido mais baratinho que a fabricante pode colocar na caixa, e agora até nem isso tem, que estão lançando os telefones sem carregador e sem fone de ouvido. E às vezes está na academia, ambiente ruidoso e tal, então assim, a prática de parar para ouvir música está acabando, né? A turma não tem nem tempo mais, a maioria das pessoas não tem nem tempo para fazer isso, né? Dizer, parar, pô, eu vou parar e vou ouvir esse álbum. Rapaz, isso é muito difícil. Tipo, eu estava com uma pessoa hoje que estava trabalhando e ele tem um par de caixinha que fica atrás do monitor e ele fica ouvindo ali baixinho a música rolando, às vezes ele não sabe nem o que está tocando. Pô, Total. Não adianta, tipo, eu uso o Tidal, eu não uso o Spotify. O Tidal é uma plataforma que transmite com uma qualidade muito boa, quase sem compressão. Então, tipo, para o cara não adiantava ter o Tidal ou o Spotify numa resolução ruim, porque o sistema dele não vai entregar, né? Ele não vai saber a diferença. Total. Júnior, aqui tem o Everton mandando um olá, grande Júnior. Opa. Jefferson, grande aula, mestre. Pô, que bom que a galera tá Eu não tô vendo os comentários aqui. Aqui. Mas vamos lá, vai me dizendo aí. Os buggers do milênio. Mas, meu querido, até pessoal que está nos acompanhando, quem quiser mandar pergunta para o Júnior, para mim, a gente vai botando essas perguntas na roda e vamos trocando essa ideia. Meu querido Júnior, me tira uma dúvida. A gente falou sobre mixagem, sobre masterização. Agora, qual é o impacto de você ter uma boa mixagem, uma boa masterização no produto final? Que às vezes se pensa, faça você mesmo, vamos gravar em casa, mixar em casa, porém às vezes não se tem o conhecimento necessário para tirar um som bom, independente do local. E devido a isso, na tua opinião, qual seria a importância, a diferença de uma boa mixagem, uma boa mix, para um resultado final massa e um resultado final que deixa a desejar? Cara, vamos lá. Se você vai fazer uma música, como é que você vai fazer uma música? Sei lá, como é que você vai fazer o produto? Sei lá, você tem uma composição e diz, pô, essa composição aqui vai virar um produto final, certo? Você tem que fazer, bom, primeiro que tem que existir uma composição organizada, né? Tem que ter um A, quer dizer, não vou dizer que tem que ter, mas normalmente você tem um A, um B, um refrão, tudo, né, bem definido ali. Depois disso você tem que ter um arranjo, certo? Se esse arranjo for bem feito, você vai ter um direcionamento muito bom para o produto final, certo? O arranjo é uma coisa muitíssimo importante. Tão importante, ou até mais importante, que a mixagem, do que a gravação, do que o estúdio que vai ser gravado, do que a masterização, tudo. Então, assim, o arranjo é uma parte muito, muito importante da música, certo? Então, e até nessa parte do arranjo, a gente, na primeira live, tocou muito nesse assunto, sabe, do arranjo, até da mixagem começar no arranjo propriamente dito, e até quem não teve a oportunidade de assistir, é só ir tanto no feed do Instagram do Domínio Áudio ou ir no canal do Domínio Áudio no YouTube, que está lá essa trocada de ideia com o Parro sobre arranjo, é bem legal. Mas pode continuar, meu querido Júnior. Bacana. Então, se você tem um arranjo bem feito, você está bem direcionado. A partir daí você vai gravar, certo? Então, se você grava o negócio direito, pô, melhor ainda. E aí, depois de sair da gravação, você vai para um engenheiro de mixagem que pega esse material. Uma mixagem, ela tem o poder de tocar quem está ouvindo, certo? Se você tem uma mixagem bem feita, você vai ter, você vai conseguir traduzir muito melhor o sentimento da música para o ouvinte, certo? Aquele refrão que você dá um toquinho a mais no reverb para a música crescer, aquele final de música
que você dá aquela segurada nas coisas para ter uma curva emocional melhor. Assim, se eu estou falando para profissionais, é muito mais fácil para mim, sinceramente falando. Mas para a turma que está começando, seria muito bom ter exemplos. Mas vamos supor, se você ouve uma música do Djavan, você bota um fone, ouve aquela música, aquela coisa que, né, que, sei lá, Djavan, ou quem gosta de AC/DC, aí cada um vai com sua música. Aí, beleza, você vai ouvir aquela música linda, aquela coisa, pô, bem produzida, né? Realmente você esquece do mundo e entra naquela música ali. Agora imagine essa música num barzinho. O cara com o violão desafinado, um som distorcendo. Então, assim, é uma comparação, talvez assim, demais, assim, a diferença seja muito grande, mas eu acho que ilustra bem. Quando você tem só uma gravação que você ouve, e quando você ouve uma mixagem, é tipo assim, você saiu da garagem e foi pro palco do Teatro Santa Isabel com um som lindo, sabe? É aquela coisa, Sim. você consegue tocar a pessoa muito mais, a música consegue tocar o ouvinte muito mais quando ela tem uma mixagem bem feita. E até tem uma coisa que eu acho interessante, por mais que a pessoa seja leiga, esteja no início, né, não saiba tecnicamente dizer o que está incomodando ela, mas ela sente que aquela música não está tocando ela do jeito que era para tocar, tem algo que está incomodando, algo que não deveria estar ali, sabe? Não sei se às vezes é uma equalização que ela não foi feita da forma adequada, então tem algumas frequências gritando e cansando o ouvido mais do que deveria, ou estaria faltando algum instrumento ou algum peso que deveria estar ali, mas por algum motivo não está. Então eu acho que a experiência ela é colocada em xeque de uma forma muito grande, e até quem é do ramo, quem é técnico de gravação, de mixagem, de master, vai escutar aquilo e dizer categoricamente o que está acontecendo, o motivo daquilo. E outra pessoa pode chegar e dizer, não gostei, não está legal, mas uma música bem mixada, bem trabalhada é outra emoção. Com certeza. Eu acho que uma das habilidades que o engenheiro de mixagem tem que ter é justamente interpretar essas coisas que o cliente quer passar, mas não sabe. Porque ele nem tem a obrigação de saber, na verdade. Né? Se ele acompanha o domínio áudio, até tem um pouco. Mas ele não tem a obrigação de dizer, eu preciso que tenha mais compressão no canal da guitarra, do trecho tal. Ele não tem como, não tem nem como dizer isso, né? Tem nem ferramenta para dizer isso. Então, o engenheiro de mixagem, o bom engenheiro de mixagem, sabe ouvir isso e interpretar e fazer o negócio acontecer. O Tostão Queiroga mandou aqui, Opa! Salve Júnior, sou fã demais, salve Renato. Que massa, valeu pela participação, meu irmão. Que bom que a galera tá curtindo o papo. Meu querido, já fazendo esse link que você acabou de falar sobre o conhecimento, o estudo, na tua opinião, qual seria um bom caminho para quem está querendo... Opa, Júnior, tá aí? Opa, beleza. Na tua opinião... Botar o carregador. Beleza. Na tua opinião, Júnior, qual seria o caminho que as pessoas deveriam tomar caso queiram aprender mais sobre finalização, mais sobre mix, sobre master, até não necessariamente para trabalhar com isso, mas para melhorar suas produções em casa, sua própria arte? Opa, Júnior. Eu acho que o Júnior caiu, será? Opa, voltou? Opa, estás aí, meu irmão? Você me escuta? Eu acho que foi a internet que deu uma... Mas eu acho que foi a internet.
Mas, Júnior, voltando à pergunta, qual seria, na tua opinião, o caminho que quem quer aprender sobre finalização, sobre mix, sobre master, qual o caminho que essa pessoa deveria tomar, não necessariamente para se tornar um profissional da técnica, mas para melhorar suas produções em casa e começar nesse caminho da mixagem e da masterização? Opa, opa, eu acho que. Será que perdemos o Júnior? Pronto. Opa, Júnior, voltou? Acho que agora sim, hein? É, eu, Tua imagem está congelada, mas tô te ouvindo. opa, voltou aqui? Ó, você escutou a minha pergunta? Escutei do caminho que as pessoas que estão começando Isso, devem isso. trilhar para... Qual seria, na tua opinião, esse caminho? Ok. Bom, uma coisa que todo mundo pode começar hoje é ter um fone minimamente. E, né, porque, sei lá, ter um par de monitor nem sempre é possível, ou não tem um local para colocar e tudo, mas ter um fone minimamente decente para parar e ouvir música, até fazer anotações e tal. Quem vai mixar precisa treinar o ouvido. Digo ouvido, mas na verdade, o cérebro, né? Precisa aprender a ouvir música. Então, assim, quem sabe ouvir música e quem tem o hábito de ouvir música vai sair na frente, certo? Hoje, com a internet, você tem inúmeros canais de YouTube que tem informação de graça disponível a qualquer hora. Então, informação tem demais. E se você é músico, né, também, porque eu acho que a maioria das pessoas que vai mexer com isso são músicos, né? Sim. Então, se você é músico, você tem que tocar, bicho. Tem que tocar e ouvir música e ir aprendendo aos poucos, testando. Eu acho que, às vezes, é prejudicial o processo você assumir, por exemplo, tem uma banda e gravou ali e vai mixar. Eu acho prejudicial você assumir. Você pode até pegar esse projeto estudando em casa, mas eu acho prejudicial você pegar, assumir a responsabilidade de fazer essa mixagem, né? De fazer, sei lá, um EP que seja, mas que precisa ser lançado e tal. Vai aos poucos, busca informação, manda tua música para os amigos, escuta a opinião da turma e vai com calma, sem pressa, ouvindo música, que, cara, dá certo. É um ramo, eu acho, não tem ramo fácil e eu não me arrependo, assim, sempre vivi de música, seguindo com o negócio e cada dia tentando melhorar. É um aprendizado eterno, não adianta, é desse jeito e vai conseguir ser um profissional e chegar lá. Pô, que massa, Júnior. Ó, o Luan acabou de mandar uma dúvida aqui. Luan Albuquerque, tem uma dúvida. Opa, cadê aqui que saiu? Deixa eu ver. Tem uma dúvida. Segundo o que eu penso, não adianta ter monitores de referência em uma sala não tratada acusticamente. Sei que em termos de fones de ouvido, mais planos são fones abertos e semiabertos. Mas dá para ter um resultado pro com fones fechados tipo Audio-Técnica M40X, algum plugin para simular sala, monitores e etc. E aí, qual é a tua opinião, Júnior? Cara, eu acho o seguinte, se a pessoa está nesse estágio de aprendizado, tudo é válido, certo? Se você está aprendendo, provavelmente você não vai conseguir um resultado profissional nem no monitor, nem numa mesa, nem nada. Você vai estar aprendendo
E, claro, você pode conseguir bons resultados, sim, com certeza. Eu já mixei com fone da Audio-Técnica, o meu ATH-M50. E foi uma faixa profissional que foi lançado e tudo, negócio de um artista grande e tal. Era o que eu tinha, ele precisava rápido, me ligou. Eu estava viajando, fiz a mixagem, mandei. É claro que é possível, mas uma mixagem profissional, até você chegar nesse estágio, você demora um pouco. Se você não tem acesso a um pad monitor e uma sala tratada, então, assim, é muito pouco provável que você vá conseguir fazer uma mixagem profissional, porque até chegar nesse estágio você tem que passar por um monte de coisa. Mas é claro que você consegue um bom resultado com um par de fone, seja ele qual for. Até porque se é um fone que você está acostumado a ouvir música todo dia, você sabe como é que a música soa ali. Então dá para fazer. Eu comecei com a condição pior possível, era som residencial, ligado ali num deck com 4 canais de fita e ia fazendo e deu certo. Assim. Não É, tem muito. Hoje em dia os equipamentos estão muito melhores, está muito mais fácil de você fazer, né, de você aprender, de você gravar uma demo e lançar e mostrar ali para os amigos. Você tem que fazer com o que tiver, de boa. Consegue bons resultados, sim. eu concordo plenamente, Júnior. Eu acho que feito é melhor que perfeito, né? Então é melhor Exatamente. fazer com a estrutura que se tem, porque nunca você vai ter a estrutura ideal dos sonhos, então sempre Eu vai não tenho até faltar hoje. alguma coisa. Não existe isso. Então, exemplo, eu tive a oportunidade de montar aqui meu home studiozinho e peguei essas caixas da Adam que são muito boas, mas eu queria umas caixas Neumann. Então, se eu chegasse e dissesse, não, eu não vou comprar as Adam agora não, porque eu quero uma Neumann, quando chegasse na oportunidade de eu ter a Neumann, eu já ia querer outra coisa e, e querendo ou não, você fica meio que às vezes se auto-boicotando e deixando de fazer coisas incríveis porque você tem um certo limite. Então, exemplo, eu quando comecei com a KG, daquele pequenininho, K414P, e fiz muita coisa legal, coisa que foi lançada, sabe? É, aqui mesmo no home studio, eu estou ainda em processo de tratamento da sala, então ela ainda não está, mas já estou com o projeto de Luizinho Referência. Top. Então, ele chegou junto nessa parte do projeto. Então, até eu vou fazer uma websérie mostrando essa montagem, eu fazendo os painéis, fazendo os difusores, vai ficar bem legal. Mas imagina se eu chegasse, não, agora não, só depois, só quando tiver pronto, nunca ia estar, Não sabe? dá. Até aqui o quarto, na minha casa, ele é bem pequenininho, então não tem uma geometria ideal, mas, pô, se a gente ficar, não, só quando a gente tiver a perfeição, a gente vai morrer e não vai ter essa perfeição. Meu querido, me tira uma dúvida. A gente já daqui a pouquinho, mesmo com essa pequena interrupção, a gente já está chegando perto de 1 hora de material. E aí eu até na edição eu vou juntar esses dois lados para postar um vídeo só, tanto no Instagram quanto no YouTube. Mas eu queria infelizmente, esse áudio geral tem que ter menos de 1 hora para eu poder postar no IGTV. E aí, eu gostaria de te perguntar qual é a mensagem que você gostaria de deixar para essa galera toda que está nos assistindo e também a galera que vai se somar assistindo a gravação, tanto no Instagram quanto no YouTube. Qual seria a tua mensagem para a galera? Olha, eu diria que, bom, eu vou meio que usar a minha trajetória, o que eu percebi na minha trajetória, para dar um conselho. Eu sempre fui muito de duvidar.
duvidar. Quando eu estava começando, todo mundo queria ter um pré muito bom, sei lá, um pré-Avalon. E achava que se Sim. tivesse aquilo, estava resolvido. Você ia gravar tudo passando por aquele negócio, o som ia ficar profissional. E assim, com pouco tempo de estrada, eu tive acesso a tudo isso. Eu fui para o Carranca e lá é um paraíso de equipamentos, né? Sim. Muita coisa, assim. E aí eu vi que não era isso não, velho. Não adianta. Se o cara disser, pô, se você comprar aquele pacote de plugin, você vai conseguir o som que você quer. Não, não é assim. Tem muita gente que faz um trabalho incrível com qualquer coisa. Tem um cara assim, esse cara eu gosto de citar como exemplo, que é André Magalhães, é um cara de São Paulo, que mixava Barbatux e tal. É um cara super experiente. Eu digo que esse cara tira som até com um Zoom e um SM57. Qualquer coisa que você colocar na mão dele, ele vai fazer um trabalho excelente. Então, acreditem nos seus ouvidos. Invistam nisso, em treinar, se treinar para ouvir música do jeito certo, música de qualidade. Acreditem nos profissionais. Não adianta você ficar achando que... Não adianta você achar que do dia para a noite você vai conseguir tirar um som maravilhoso, que isso não vai acontecer. É antinatural, né? É antinatural. Em qualquer profissão. Sim. Um pintor de parede, ele leva tempo para aprender a fazer aquilo direito. Então, com áudio é assim também, né? Em tudo. Na natureza funciona desse jeito. Total. Então, assim, isso serve também para não desistir, não desista não. É normal. Você vai fazer um negócio, vai ter hora que vai ficar uma porcaria, que ninguém vai querer ouvir. Experiência própria. Já aconteceu. Acontece até com profissionais. Acontece até com profissionais. Acontece de, sei lá, eu pegar um disco que foi para um cara e não ficou bom. A turma não gostou e realmente não estava bom. E eu vou remixar. E isso pode acontecer comigo depois também. Eu posso não estar num dia bom, posso ter entendido a referência errado, não consegui dar jeito no arranjo, tinha um problema, ou não tinha nada disso, simplesmente eu não fiz um trabalho bom e acontece. Então, assim, tempo, conhecimento, né? Você tem informação aí à torta e à direita, tá aí Renatão fazendo esse serviço, esse trabalho de disseminar conhecimento e vão devagar, mas com consistência, assim. Não desistam, não. Se você quer, não desista, não, que vai dar certo. Eu digo porque eu passei muito tempo. Primeiro disco que eu mixei demorou 1 ano. Disco da minha banda. Nossa! Até hoje eu ouço ele e fico feliz, porque eu lembro de como foi. Que massa, que massa! Ouço o resultado e digo, ó, se eu tivesse desistido, eu não tinha feito. Tá aí o disco. Total. Até hoje, né? Total. Então, é isso. Se você é um músico amador que só quer curtir isso e aproveitar com os amigos e fazer um trabalho uma vez no ano para o próprio deleite, então, ótimo. Não desista do mesmo jeito. Se você é um profissional que quer viver de música e quer se aperfeiçoar cada vez mais, é a mesma coisa, velho. Vá devagar e vá ouvindo quem já percorreu o caminho, né? Porque normalmente essas pessoas têm alguma coisa para lhe ensinar. Que massa! Não é aquele papo do cara que fica velho, que só ele sabe das coisas. Total. As pessoas que aprendem uma coisa, no final das contas, eles vão perceber que tem a habilidade de filtrar. Né? Quando alguém aprende muito bem alguma coisa, foi muito por essa habilidade que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? De filtrar as informações que são úteis e as que não são. Então, assim, é aquela coisa, não tem manual, né? Você tem que ir aprendendo, vivendo. Vai acreditando, né? E vai trabalhando que dá certo. Que massa! Aqui o Gilberto mandou um sou fã do Júnior, Carlos Filho, perfeito, Júnior, sobre tua
tuas colocações. E aqui, Rafa Bandolim, Renatinho é uma garantia. Pô, muito obrigado, meu querido. Que pena, bicho. Para mim só tá aparecendo aqui 2 pessoas assistindo e pronto. Ah, nada. Mas tem uma galera aqui. Eu acho que, porque como eu abri, aí algumas informações eu recebo aí que você infelizmente não recebe aí. Mas, meu querido, eu queria lhe agradecer muito pela sua generosidade de estar usando um pouquinho do teu tempo, que eu sei que é bem corrido, para estar trocando essa ideia, para estar compartilhando esse conhecimento que foi forjado em muitos anos de estudo, tentativa e alguns erros no meio do caminho, mas na balança eu tenho certeza que, pelo menos o que eu vi, eu só vi os acertos. Mas já pegou na parte boa. Não é isso? Mas, meu querido, eu queria lhe agradecer, viu? É uma honra ter você aqui, ter a oportunidade de estar trocando essa ideia, né? Principalmente que eu me lembro de lá para trás, quando eu estava começando, daquela entrevista lá no Carranca, e hoje a gente está trocando essa ideia, é algo muito representativo para mim, e que eu... Velho. Pô, que massa, meu irmão. Olha, eu queria lhe agradecer todo mundo que está nos assistindo, e a partir da semana que vem a gente vai começar outro tipo de lives. Como eu disse anteriormente, essa live vai ficar gravada. Ela terminou hoje esse processo, esse pacote, né? Vamos dizer assim, das lives sobre produção, mas a partir da semana que vem a gente vai começar outro tipo de live, que já vai começar um experimento, eu sozinho na câmera, falando sobre alguns temas, e espero que vocês gostem. Meu querido Júnior, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Você não sabe a saudade que eu tava de falar de áudio, bicho. Oxe, que massa! Tamo junto. E depois eu vou querer fazer uma segunda leva com você falando sobre som ao vivo, viu? Opa, vamos lá. Galera, um abraço para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço também. Obrigado a todo mundo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.